Agora sim, a gente desce esse degrau, tá? Para uma zona que eu preferi não fatiá-la, mas a gente pode fatiar aqui no debate. Tem time com 27 pontos, que é o Red Bull Bragantino abrindo essa, essa área, e time com 19. O São Paulo ganha do Juventude nessa quinta-feira e entra nesse bloco. Que em tese esse bloco estão as últimas vagas da Libertadores e toda a Sul-Americana. Quase sempre a Sul-Americana também escapa mais uma ou duas vagas, mas oficialmente esse é o bloco das competições internacionais, tá? E aí eu já vou começar por Ravel, vou começar ao contrário, porque a gente sabe, Ravel, que o Bahia pertence a esse bloco. A gente sabe que o objetivo, inclusive, se não oficial do Bahia, mas que a gente trata aqui pelo potencial, pela largada, é o G6. É o G6. Mas se conseguir uma vaga para pré-Libertadores, como foi ano passado, tá ok. Não vai ter nenhuma tempestade em copo d'água o Bahia voltando para a Libertadores, ainda que numa fase de novo de pré-classificação. Tá? No programa passado, ou até nos programas passados, foi tratado aqui que uma das grandes armas do Bahia é não ter rivais diretos tão claros e tão próximos. Porque o Fluminense veio no meio voltou do Mundial no meio de uma sequência pesadíssima, parou, perdeu 3 jogos, tá? O Atlético Mineiro vai implodindo, vai trazendo crise de forma muito inconstante no campeonato. O Inter melhorou na pontuação, mas não melhorou tanto no futebol. O Corinthians, uma crise profunda, o São Paulo também não decola. E Mirassol e Red Bull Bragantino a gente sempre deixa um pé atrás, sobretudo em relação ao Mirassol. O Red Bull tem muito investimento, o Mirassol tem menos. Então, Ravel, me parece muito natural ali hoje posicionar o Bahia como quinta força do campeonato, sendo ameaçado talvez por uma recuperação do Fluminense, uma estabilização do Atlético Mineiro, mas a margem hoje já é uma margem boa, né? E a perspectiva, se a gente compara com o que aconteceu em 2024, é só não implodir como implodiu em 24, né, Ravel? Vamos lá. Eu concordo muito com sua leitura, Fred. Assim, já colocando aí, já admitindo que a gente colocou o Botafogo como esse time que sobe para o primeiro bloco, eu já coloco o Bahia, então, para mim, como favorito do segundo bloco. Ele divide esse favoritismo, na minha avaliação, com o Atlético Mineiro, que nesse momento está indo jogar os pênaltis da Sul-Americana, tomou 1-0 no tempo normal aí contra o Bucaramanga, na Arena MRV. Então, assim, a continuidade de uma Sul-Americana também pode aumentar ou diminuir o favoritismo aí do Galo. Isso somado a outros problemas, né, como essa questão nesse momento de uma crise financeira muito grande, né, que está repercutindo muito, dia após dia acontece novidades lá em BH. Então, eu acho que esses fatores influenciam esse favoritismo, mas ainda assim coloca o Galo um pouco abaixo desse favoritismo do Bahia, e o Fluminense, né, que é um time forte, um time que fez um bom Mundial, que veio com dinheiro e que tem a possibilidade de se reforçar, apesar da perda de John Arias e de não ter retornado bem em termos de pontuação no Campeonato Brasileiro após o Mundial. E aí eu destaco, Fred, que para mim esse favoritismo desses três clubes é potencializado pelo que a gente vê na tela aqui também. Todas as equipes que eu mencionei têm 2 jogos a menos em relação a outros times que estão aí no bloco, exemplo de Corinthians e São Paulo, que não são equipes que conseguem também fazer uma campanha estável, né? Eles oscilam demais, né? Não à toa o Corinthians perdeu para o São Paulo, também tem seus problemas de elenco. São Paulo até hoje ganhou do Juventude, mas enfim, não colocaria como uma equipe confiável. E você ainda mencionou aí, né? Internacional, um time que está começando agora uma recuperação. O Red Bull Bragantino já tem 16 partidas, ou seja, 2 a menos que o Bahia, que se por acaso conseguir vencer essas duas aí que tem por dever, já abriria 4 pontos de vantagem em relação ao clube do interior paulista. E o Mirassol, que a gente respeita, né? A campanha aprendeu a respeitar por tudo que os caras fizeram, mas a gente sempre vai colocar aí como um clube que ainda está, né, de alguma forma, buscando seu lugar ao sol, sem trocadilhos. Então, assim, acho que acaba sendo um time que fica mais no bloco médio dentro desse segundo bloco. Então, coloco sim o Bahia como quinta força. Eu acho que ele vai precisar ter todo o cuidado do mundo para reafirmar esse favoritismo. Não é um favoritismo isolado, como eu disse, Galo e Fluminense colados ali para mim
no Bahia nessa busca pelo protagonismo desse segundo bloco que a gente está estabelecendo da Libertadores, e as demais equipes correndo por fora. Eu não consigo nem colocar aí qual dessas que ficaram de fora como possível perseguidor. Acho que todas elas ainda vivem momentos muito grandes de oscilação na competição, à exceção do Mirassol, que por falta de capital mesmo, né, histórico no campeonato, eu também coloco ainda como uma incógnita em relação ao que pode fazer numa eventual briga pela Libertadores. Cássio e Minhoca, vocês... Eu tô muito da linha de Ravel, tá? Para mim, o Bahia hoje é a quinta força do campeonato. E também acho que Atlético Mineiro e Fluminense são os que teriam potencial para ameaçar o G6 do Bahia. Mas eu queria abrir o debate para Cássio e Minhoca também chegarem aqui. Eu acho que o São Paulo tem potencial para chegar, né, nessa disputa. O Internacional é uma incógnita, não vou depositar confiança de novo no Inter depois da largada que a gente colocou. É um time meio difícil, mas enfim, mas até reagiu, né? Ganhou do Vitória, ganhou do Santos, vai para uma Libertadores contra o Flamengo, enfim, e tem um ótimo elenco, mas não vem tendo regularidade. Corinthians é muito problemático, Fluminense tem potencial, mas sem áreas, eu acho que, e sem essa reposição, acho que vai mudar demais o time. Áreas é um craque, assim, não é sem Áreas, assim, perde muita coisa. Eu acho que o São Paulo chega. O Mirassol é o explicando e inexplicável, né, Fred? A gente não vai entrar nessa de novo, não. Se o Mirassol for para a Libertadores, assim, parabéns mesmo. Assim, não tem muito o que dizer, não. Eu só acho que o Bahia, que tem um ótimo rendimento, tem um fator de uma fonte nova com 30, 35, 40 mil pessoas, é uma das maiores médias de público da competição, vai ter essa atmosfera até o fim do campeonato, sem dúvida alguma. Mas a questão do goleiro, eu acho muito grave. Assim, tá dando ponto demais já. Assim, já tá custando muito e não tá vindo. O goleiro lá da Casa Pia, a informação que o cara pediu uma nota, até pro Grupo Cita, beleza, dinheiro tem aqui, meu irmão, mas também não é só porque tem dinheiro que vai pagar tudo que a galera pedir, não, né? Assim, acho que o valor que realmente se pediu para um goleiro desconhecido estava muito além. Era coisa assim, 30 milhões, era uma cavalice assim, de reais, assim, uma cavalice dessa. Mas o fator Marcos Felipe, a irregularidade de Marcos Felipe coloca... 8 milhões de euros. Multiplica por 6. O tanto, né? 48. Mais de 30, cavalice. O fator Marcos Felipe coloca não é a Libertadores do Bahia, a classificação Libertadores do Bahia cheque. Como você falou, ser o sexto time do campeonato. Porque pode ir para a Libertadores como sétimo, como oitavo. Eu acho que nono dessa vez não vai ter, porque a Sul-Americana só tem o Fluminense e o Galo, que daqui a pouco está disputando a disputa de pênaltis. Todos os outros são estrangeiros. Não tem, os brasileiros já voaram tudo. Mas na Libertadores continua sendo favorito, e o campeão da Copa do Brasil, se sair do pelotão, abre também. Então, assim, na Libertadores o cara pode ser G7 ou até G8. Mas o Bahia precisa corrigir isso, porque tem candidatos, sim. O Atlético Mineiro, se conseguir resolver essa questão financeira, está bem grave, inclusive, já perdeu 2 jogadores, mas se conseguir resolver isso, e pela pontuação que ele tem, é um clube que vai disputar essa vaga. O Atlético Mineiro, sendo SAF, sendo o investimento que tem, é a coisa mais natural, é o Atlético Mineiro, no campeonato de 38 rodadas, continuar ali nessa disputa. Eu acho uma disputa forte, Fred, com o Bahia sendo um candidato forte. Eu não vejo o Bahia sendo simplesmente o time a ser batido. Eu acho que não existe essa figura, não, tá? Eu acho que existem candidatos ali, todo mundo com todo mundo vendo um bom cenário, alguns melhores, alguns à frente dos outros, sem dúvida alguma, mas não existe ainda, para fechar esse pelotão, um time a ser batido. O Bahia está ali hoje, pega o Juventude nessa próxima rodada, Juventude que está em Caxias do Sul, vai ter 72 horas para ir para Salvador, então deve ter um desgaste para chegar, então para o Bahia fazer e chegar a 28 pontos, mas tem coisas a serem corrigidas para colocar o Bahia mais firme nessa posição. Que ele disputa essa posição, isso é fato. Agora, a raiz nela, eu acho que a carência na camisa 1, ela precisa ser realmente compreendida por quem faz o Bahia. Por quem faz o Bahia, que não é o torcedor. O torcedor do Bahia apoia o Bahia. Quem faz em termos de gestão, porque o torcedor do Bahia já está de saco cheio dessa história. Eu acho que o torcedor do Bahia, mais do que ninguém, quer um goleiro.
E detalhe, mas tem 3, né? Assim, mas é porque realmente tem 3 goleiros e nenhum tá conseguindo, nenhum parece ter o nível nesse momento porque a Série A pede. Porque também Ronaldo acho que não faria sentido, não. Minhoca. Para mim eu vejo que não tem assim nem o próprio Bahia, assim, para mim o Bahia tem na temporada esse respaldo. O Bahia para mim acho que até mais do que o Palmeiras, assim, certo? Não estou falando em termos de qualidade, estou falando do que já entregou na temporada. O Bahia me convenceu mais como time do que o Palmeiras. Mas, obviamente, não se imagina que o Palmeiras vai ficar, né, tendo uma regularidade melhor até o final da temporada. A grande questão é que, ano passado, por exemplo, teve alguns desenhos, e que acontece em alguns campeonatos, né? Equipes que você está vendo assim, uma certa oscilação e quando vai ver está tendo uma boa sequência. O Inter ano passado estava mal pra caramba, uma sequência positiva, foi lá para a Libertadores. O Corinthians brigando na parte de baixo, teve uma sequência positiva, foi para a Libertadores. Então isso pode acontecer com o São Paulo, pode acontecer com o Inter, o próprio Galo, né, Fluminense, como você citou. Então eu hoje acho um cenário meio nebuloso, porque, por exemplo, o Bahia, né, que até então é a equipe do Brasil que mais jogou até agora na temporada, com agora sem uma competição dos meios de semana para dividir a atenção, pode ser que o Bahia cresça de rendimento. Mas tudo para mim, nesse exato momento, me soa muito aberto mesmo em termos de possibilidade aí de qual seria esse protagonista. Por exemplo, o Mirassol tem jogado com uma frieza impressionante. Ontem eu vi na Arena Castelão, um time extremamente frio, assim, sabe? Não joga com pressão nenhuma, zagueiro sai tocando, como se estivesse jogando um jogo de primeira fase de Copa do Brasil, assim, onde você joga até pelo empate. Então, tem situações aí que, para mim, ainda deixa o cenário aberto. Mas, a gente olhar pela bola que o Bahia já jogou na temporada, o Bahia, na minha avaliação, seria esse primeiro nome, e aí colocando aí aqueles clubes que a gente sabe que tem qualidade e muitas vezes tem um peso, mas todos eles têm esse momento de oscilação. O Inter já teve um momento de mais pressão, o Galo nesse momento, o Corinthians, o São Paulo, todas essas equipes têm muita pressão, mas basta que tenha aí uma sequência positiva, a gente sabe que essas equipes estão muito habituadas a jogar o campeonato nesse cenário onde eles acabam se recuperando. Inclusive, a gente faz uma pausa nessa nossa classificação recortada para mergulhar um pouco mais nessa questão do Bahia, já que a gente entrou de vez nela e tem aí, não por acaso, a imagem de Marcos Felipe, né, como um símbolo dos questionamentos desse momento. Tá? Ravel, aqui nessa tela, nesse slide que a gente traz, a tabela permite mais. Tá? Por que a gente diz isso? Esse primeiro gráfico que a gente está vendo ao lado de Marcos Felipe é aquele índice que o nosso Power BI, desenvolvido por Pedro Pereira, gera de dificuldade da tabela até aqui. E o Bahia, ao lado do Palmeiras, são os dois times que tiveram a tabela mais difícil do campeonato. Ou seja, tem uma reta final com boa perspectiva de pontuação. Tá? O Bahia, nesse momento, depois do empate, né, que o Bahia não jogou nessa rodada, o empate contra o Fortaleza foi da rodada passada. O Bahia tem uma campanha um pouco inferior à do ano passado, tá? 2 pontos abaixo da campanha que ele tinha ano passado, mas tem pela frente em Salvador, o Cássio acabou de falar desse jogo, o Sport na Ilha do Retiro, uma viagem curtíssima, tá? O jogo do Retrô, nesse meio do caminho, pela Copa do Brasil, e depois, abre aspas, fecha o turno contra o Fluminense, de novo em Salvador. Ficam faltando jogos contra Inter em casa e Vasco fora. Mas esses jogos eu vou deixar, já que eles não têm data, não têm previsão, a gente deixa eles à parte. Tá? A sequência imediata na Série A, Ravel, é uma sequência de muito boa perspectiva de pontuação para o Bahia. A gente vai ter 2 slides aqui, Ravel, logo depois para mostrar como fica as projeções do Bahia com 7 ou 9 pontos, tá? Que eu vou colocar aí
uma missão de 7 ou 9 pontos para o Bahia nessa tríade de jogos, tá? Fred, é interessante, né, que você ter colocado isso, porque 7 ou 9 pontos, até 7 já é suficiente para o Bahia ultrapassar sua marca histórica, que eu sempre venho batendo aqui, né, que é de 31 pontos conquistados no ano passado e em 2019, né? Então, essa pontuação de 31 é a barreira histórica do Bahia, nas melhores performances, né, em campeonatos brasileiros anteriores, ele nunca conseguiu ultrapassar. Era até uma boa pontuação para fechar o turno, mas nos 2 campeonatos o Bahia acabou tendo um segundo turno absurdamente claudicante, né? E o Bahia conseguiria, projetando 7 pontos, conquistar esse recorde, ultrapassar essa marca, faltando ainda 2 jogos sem data por jogar. E eu sempre vim batendo aqui, né, de como eu acreditava muito que era possível ultrapassar essa marca, levando em consideração o fato de que o terço final do campeonato do Bahia nesse primeiro turno, e do segundo também, já que a tabela é espelhada, era mais acessível. Ou seja, eu pontuei que o Bahia havia conseguido, né, de fato, pontuação, né, desempenho e pontuação em recortes mais complexos da temporada, dando a condição de, se por acaso conseguir manter, né, lá em cima o nível de concentração, de desempenho, ultrapassar essa pontuação, porque os adversários seriam mais acessíveis. O Juventude é um time que não consegue vencer e empatar com absolutamente ninguém fora de Caxias. Ou seja, é a conta de Literalmente luz não que o tem um Bahia ponto paga. fora de casa. Exatamente, Cássio. Exatamente. Então, é a conta de luz que o Bahia pagar e já chegar para a 16ª rodada contra o Sport com 28 pontos. O Sport é um time que não venceu de ninguém ainda no campeonato. Pode vencer na próxima rodada? Pode, mas se por acaso não vencer, vai chegar a esse confronto com o Bahia sem ter vencido. Então é também mais uma possibilidade do Bahia colher pontos nesse jogo, 1 ponto, 3 pontos, enfim. Depois vem um jogo mais difícil contra o Fluminense, que é um time que permeia ali a mesma faixa de tabela que o Bahia, mas com a força de um bom mandante que o Bahia é no campeonato, também não é absurdo a gente considerar a possibilidade do Bahia vencer esse jogo. Ou seja, projetar 7 pontos para esse recorte, essa tríade de partidas, é bastante razoável, diria eu. Então, o Bahia conseguiria ultrapassar. Mas eu faço aqui um alerta também. Foi exatamente na 15ª rodada que o Bahia emendou uma sequência negativa com jogos acessíveis no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Bahia perdeu para Cuiabá e Corinthians em casa, depois se atrapalhou com o Atlético de Goiás fora na última rodada, salvo engano, exatamente na 19ª rodada do campeonato. E naquele momento ali, o Bahia também tinha uma tabela que se olhava e, em tese, analisava-se ali, em teoria, que era uma rodada onde o Bahia fosse, rodadas onde o Bahia fosse escolher pontos. Então, o Bahia precisa confirmar na prática e não vacilar como vacilou no ano passado, Fred. Vamos ver, então, aqui, tá? Como ficariam essas projeções, tá? Se somar 7 pontos, tá? O Bahia fecharia esse turno, né, com 32 pontos. E aí, olha a perspectiva, tá? De 10 equipes que tiveram 32 pontos até aqui, 8 delas terminaram no G4. Só 2. E aí essas 2 sequer foram G8 também. Tá? O Botafogo de 2007 e o Goiás de 2009 terminaram na 9ª posição. Já dá um argumento aí a mais, né, Ravel? E se somar 9 pontos e a 34, que seria vencer Juventude, Sport e Fluminense, todas as equipes com 34 pontos em 17 jogos, tá? Foram G4. Sendo que a maior parte delas, 5, foram campeãs brasileiras, tá? Então, são números, no mínimo aí, instigantes, eu diria. Instigantes Animadores, talvez né? sejam as palavras. Eu vou de instigantes. Eu vou ser deixar os animadores quieto. Mas você se instiga. Você entra nesses próximos jogos olhando para cima de verdade, tá? Isso. E aí eu volto para a pergunta: pode mais? E depois que Não. você responder,
E depois que você responder, eu queria ampliar o debate que Cássio já trouxe aqui algumas vezes, dessa questão Marcos Felipe. E da Tá, vamos lá. questão que. Entra nessa primeira parte, depois a gente vai para a questão dos jogadores. Tá, vamos lá. Como eu disse, né, assim, a possibilidade do Bahia chegar a esse recorte de pontuação, eu acho que é bem razoável, tá? Ela, inclusive, lastreia o fato do Bahia priorizar o Campeonato Brasileiro nesse momento, como a gente vem falando reiteradas vezes aqui. Acho até que o Bahia errou em ter jogado com o time titular na Sul-Americana, mas isso é uma outra discussão. Seja como for, a pontuação que o Bahia conquistou no Campeonato Brasileiro e a possibilidade de ampliar essa pontuação com a tabela imediata acessível é, de fato, algo a se considerar, algo sólido, tá? Mas por que a minha resposta é não para a pergunta que você fez em relação à possibilidade do Bahia pensar algo mais? Primeiro ponto é que eu acho que essa novela de goleiro vai continuar se arrastando por um tempo. Mesmo que o Bahia consiga trazer Patrick Sequeira, do Casa Pia, eu confesso, Fred, que é um goleiro de uma temporada não me empolga, tá? Não é um nome que eu acho que vai vir aí, sabe, como uma unanimidade, ou sei lá. Eu confesso que essa contratação, caso ela venha nesse momento, tá mais para não do que para sim, deu uma esfriada boa. Se ela vier, eu acho que ela vem com atraso, vem para tapar uma lacuna já conhecida há muito tempo e mostra, assim, para mim, uma falha de planejamento do Bahia. Esse é um ponto que me deixa um pouco frustrado até. Mas mais do que isso, a gente tem que considerar também o fato de que, tipo assim, mesmo que o Bahia esteja aí, né, chegando a 34 pontos eventualmente na 17ª rodada, a pontuação dos clubes que estão lá no topo da tabela nesse momento já é essa. Então, assim, Cruzeiro, Flamengo, o Palmeiras hipotético pode chegar a 35, o Cruzeiro já tem 34, então, assim, já são times que estão com a pontuação que historicamente colocam nessa condição com 3 jogos para fazer também. Então, assim, não é nenhum absurdo imaginar que daqui a 3 rodadas, por exemplo, o Cruzeiro vai estar com 40 pontos, o Palmeiras com 40 pontos, o Flamengo com 40 pontos. Então, mesmo que o Bahia chegue a 34, seria ainda 6 pontos aí com esses times à frente, com muito mais musculatura no elenco para poder jogar o restante do campeonato, o restante da temporada. É por isso que eu acho que não dá para pensar em algo mais não, mas por outro lado, dá para solidificar essa campanha e de fato ver o Bahia como quinta força. Para além de Marcos Felipe, tá? O quanto ele atrapalha nesse momento? O quanto é espiral negativo e também toda a culpa está indo para ele, como no gol do América de Cali, é 100% dele? Tem felicidade? Tem parcela para Mingo? O gol de Hulk, né, cobrando escanteio, o quanto é de Marcos Felipe? Ele realmente está vivendo o seu pior momento no Bahia, de ser culpado de todas as bolas que entram. A lupa está muito pesada. E aí eu faço outra pergunta. Por que não Ronaldo? Se Ronaldo não viveu uma sequência tão longa de erros, já que todos os erros estão sendo contabilizados para Marcos Felipe, Ravel? Primeiro, eu não falo mais o nome desse goleiro, não. Ele é o camisa 14 aí da gente, tá? É o meu camisa 22, não falo até ele jogar uma partida realmente boa. O segredo é falar o número da camisa. E não ofende, não. Pois é, maestro. Ele é o camisa 22 até fazer uma partida realmente boa. Assim. Se ele conseguir um verde Paulo Sérgio aí, jogando bem de fato, aí eu volto atrás. Mas até lá, nem pronuncio o nome. Ele, para mim, ele é um problema, assim, um escancarado, sabe? É uma janela aberta, um para-raio de problema, um chama-gol. Não acho que nesses 2 gols que você mencionou, Fred, ele tem a maior das responsabilidades, não. Até cheguei a dizer isso, principalmente no telecast de terça-feira. A falha maior para mim é de Mingo, a segunda maior falha é dele e a terceira falha é de David Duarte. Ou seja, uma falha coletiva que resulta no gol, mas o cara tem um histórico muito ruim. No caso do pra gol mim, de a maior Hulk, é dele, viu? Acho, pra mim, a maior é pra mim dele. foi Mingo sendo maior. Mas não é enfim. sozinho, mas pra mim, a maior é dele. Exatamente. No Porque caso do gol de ele, Hulk, ele também tem eu até falei isso. responsabilidade. E no caso de Marinho, também tem responsabilidade. Do Di Marinho, eu acho pouca, viu? O Di Marinho eu só acho que só tem porque tá nessa conta. Mas Um goleiro
Um goleiro de Série A não pode espalmar uma bola daquele jeito, com ninguém cercando ele, com ninguém pressionando. Ele estava cercado de colegas de time. E ele vai lá e espalma a bola para frente de uma maneira tão desarrazoada que não faz o menor sentido. Mas como você disse, assim, às vezes a lupa fica em cima do cara que não tá bem. Fica E demais, aí né? ele chama a atenção para si, tendo determinados gestos que, pelo amor de Deus. Só que o problema e a questão principal é, Fred, por bem ou por mal, e aqui, como eu tô dizendo, não tô nem fazendo juízo de valor, são fatos. Ele é um goleiro que ainda consegue jogar melhor com os pés do que Ronaldo. E esse talvez seja o principal motivo pelo qual o Rogério Ceni ainda havia o escolhido até essa última falha bizarra aí. Assim, eu acho que domingo tem uma chance razoável de Ronaldo ser o titular, voltar a ser titular. Mas Ronaldo não havia passado essa segurança toda quando foi goleiro do Bahia, né, jogando como goleiro principal. E tem muita dificuldade nesse jogo com os pés, mas muita mesmo, assim. Então, acho que por isso ele acabou sendo preterido. Como voltou aí todos os holofotes em razão das falhas, das atuações recentes do Camisa 22, aí eu acho que Ronaldo vai ter mais uma chance. E uma outra questão em cima do goleiro. Essa gratidão, essa figura de vestiário de Danilo Fernandes, isso foi certo no final das contas? Ou isso foi um grande erro do Bahia para essa temporada? Porque que goleiro é esse que a gente sequer considera que existe? Como é que pode? Como é que um time que a gente está falando aqui de disputar uma chance remota que seja disputar o título, mas, porra, tá aí na matemática, tá dando na nossa cara. No É um erro mínimo aí é um histórico, time com inclusive, briga. que Cabia para um time nesse nível de profissionalismo, porque a gente fala a frieza do Grupo City. A frieza do Grupo City faz com que a gente, Ravel, não acredite que o Bahia vá atrás de um novo centroavante. O Bahia precisa de um novo centroavante para que seu voo possa ser mais alto. Concorda? concordo inteiramente. Mas Precisa é de isso que a mais gente um tá falando, né? ponta, de mais um ponta direita, pelo menos, para que seu voo possa ser mais alto. E a gente sabe que não vai vir, ou pelo menos assim, surpreenderia se viesse. Beleza, É, o Grupo City é assim. O Grupo City é assim. Porra, vamos celebrar que a gente tem uma possibilidade de ser quinto colocado, que a gente briga, que nós nos consideramos um quinto, sexto, sétimo melhor elenco do país. Ótimo, não vamos reclamar, não vamos querer tudo. Mas aí no meio disso tem um Danilo Fernandes, pô, e com todo respeito, acho um goleiraço, tá? Mas, pô, se dá, dá. Se não dá, não dá, pô. Ele não pode ser um jogador café com leite no elenco ultra profissional. vamos lá. Primeiro lugar, é um erro que historicamente o Bahia comete na posição, tá? Só para ficar num exemplo mais recente, o Bahia ficou 2 temporadas com Anderson, um goleiro que não tinha nível para jogar no Bahia, simplesmente porque ele aparecia nos vídeos de bastidores como um bom motivador, animador de vestiário, aquele cara que é amigo de todo mundo, resenha, dificilmente era acionado e aí ficava. Depois, até o próprio Guilherme Belintani chegou a dizer que ele passou por alguns problemas familiares, o Bahia tentou apoiar e, por consequência, renovou o contrato dele por mais uma temporada, admitiu que foi um erro, mas o fato é que o Bahia manteve um atleta que não tinha nível para jogar no clube e me parece que esse erro, de alguma maneira, está sendo repetido assim com o Danilo Fernandes, não por aspectos técnicos, tá? Eu faço questão assim de dizer que acho o Danilo Fernandes até um bom goleiro, mas eu acho que fisicamente, a questão da idade e as características também é um goleiro que não tem exatamente facilidade para jogar com os pés, acaba fazendo com que ele fique ali. Muito se fala da possibilidade dele trabalhar no clube quando se aposentar, mas eu acho que essa gratidão passou do ponto, sabe? Poderia ter sido um outro atleta, mesmo que fosse de repente trabalhar de um goleiro da base. O Bahia tinha aqui o Gabriel, que é um goleiro que cercado de muita expectativa, acabou sendo preterido, né? E o problema, a questão principal agora é que o Bahia tem um problema no gol que nenhum dos 3 goleiros sequer passa a confiança para que possa resolver, pelo menos até que se venha aí um outro atleta nesse mercado. E aí gera uma grande insatisfação na torcida, porque essa tragédia está anunciada há muito tempo, sabe? Marcos Felipe, a bem da verdade, fez uma boa temporada no Bahia, que foi essa temporada de estreia, 2023. Jogou bem, na maioria das vezes. Chegou até a classificar o Bahia numa disputa de pênaltis contra o Santos na Copa do Brasil. De lá para cá, só ladeira abaixo. Danilo Fernandes
viveu com problemas físicos durante toda a sua passagem no Bahia, teve alguns bons momentos de desempenho, e Ronaldo tem uma passagem muito curta para a gente analisar. Tirando esses 3 goleiros, a última vez que a gente teve um goleiro que minimamente tenha jogado bem no Bahia de fato foi Douglas Friedrich, que apesar de também ter falhado na sua reta final pela passagem do Bahia, entregou 1 ou 2 temporadas de bom desempenho. Então, há muitos anos o Bahia vive com esse problema. Parece brincadeira, mas não é. Há muitos Douglas anos parou, o Bahia foi. vive Cadê com esse Douglas? problema. Depois que ele saiu do Bahia, ele foi pro futebol da Ásia ali, Oriente Médio, depois Vai por lá, voltou, né? teve no Havaí, aí eu não sei, Eu lembro dele no depois do Havaí. Havaí, onde é que ele foi parar, não. Mas foi o último goleiro do Bahia que entregou Foi. Ele foi bem consistência no em mais de Bahia. uma Ele foi bem no temporada. Bahia. E mesmo assim saiu sem deixar muita saudade, porque a reta final da sua passagem, Fred, não foi das melhores. E aí Igor você Santos acaba... fala um negócio que eu concordo. O último bom goleiro bom mesmo foi Lomba, mas Douglas no Bahia fez a parte dele. Exatamente. Eu acho que ele entregou 1 ou 2 temporadas de bom nível. Lomba de fato jogou bem, mas também saiu sem deixar muita saudade. As retas finais dos 2 goleiros aí não foram exatamente boas. Mas o fato é que o Bahia convive com esse problema, e aí, Fred, eu falei muito isso no telecast na terça-feira, assim, que acabou sendo muito mais uma visão amplificada do momento do Bahia do que necessariamente sobre o jogo ali, até porque sobre o jogo não teve muito que analisar, o Bahia não deu um chute a gol, enfim. A diretoria de futebol do Bahia, ela é composta por muitos Faria Limers, sabe? São caras que botam aquele blazer, a calça jeans, o mocassim, o iPhone aqui do lado e tomam decisões no futebol como se ele fosse puramente empresarial. E não é que ver o futebol como um negócio, não é que ver o futebol como uma empresa, com um plano de negócio, com estratégia, seja ruim, não. Mas em alguns momentos, a derrota precisa incomodar mais, o sangue precisa ferver na veia. Você não pode ignorar que o futebol, enquanto negócio, tem um componente subjetivo que mexe com a paixão com um monte de gente, e você não pode tomar a decisão só olhando para número, só olhando para um planejamento calcado em acreditar, porque a subjetividade do futebol não lhe permite isso. E aí você ter que conviver com isso no Grupo City é complexo, porque a gente falou muito aqui sobre a possibilidade da torcida do Bahia ter a sua voz diminuta em relação ao macroprojeto. De alguma maneira isso está acontecendo, porque a insatisfação já existe há algum tempo. São 14 dias de janela aberta. Não tem um goleiro, não tem um ponto esquerda. O Bahia vai para jogar contra o Juventude com 2 zagueiros. 2 zagueiros. David Duarte e Gabriel Xavier. Se der problema com qualquer um, não tem zagueiro. E esse problema já está aí escancarado, gritando na porta do Bahia há muito tempo. Então, algumas decisões dos Faria Limers do Bahia são complicadas. Reconheço, né, como você mesmo disse, Fred, que o Bahia está num patamar que 3, 4 gerações não viram anteriormente. Mas ainda faltam ajustes nesse planejamento para ele deixar de ser gélido. Em alguns momentos ele fica muito, 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 muito distante da realidade. E aí essa distância faz com que a velocidade do êxito seja diferente do que poderia ser se tivesse um pouquinho mais de cuidado com o planejamento do futebol. Pablo Daniel mandou um superchat falando que Danilo fica no Bahia até quando quiser, tá? Porque ele quase ficou cego por conta de um ataque ali da organizada do Bahia. Contrato perpétuo, feliz ou infelizmente. Veja, Pablo, para além desse ataque, a gente sabe dos elos de Danilo com o Bahia. Eu só acho que esse ataque e os próprios elos não cabem no nível de administração que o Bahia entrou. E teve um outro comentário aqui no chat, né? Que alguém me falou. Alguém falou assim, Fred, o Grupo City comete muitos erros na gestão do futebol do Bahia. Claro que comete, não estou dizendo que não comete erros. Estou dizendo que é um tipo de administração fria. Exatamente o que o Ravel trouxe. E aí eu mantenho minha opinião, tá? Eu acho que não combina, não dialoga uma administração fria ter essa dívida de gratidão, seja uma dívida de gratidão pelo que ele fez em campo, pela postura quanto atleta, ou por ter sido vítima de um ataque da organizada. Eu acho que uma organizada já está longe demais do Grupo City para o Grupo City se responsabilizar. E se está se responsabilizando, está errado também. Eu não acho que isso tenha respeito à opinião do amigo Pablo, mas eu não acho que tenha sido isso que tenha acontecido, não. Assim, eu lembro bem que o contrato de Danilo foi renovado no final da temporada passada e ele
chegou a dizer que ele tinha muito desejo de jogar mais uma temporada pelo Bahia, jogar Libertadores pelo Bahia, e a avaliação à época era que ele poderia ainda ajudar, poderia agregar, porque era um cara bom de grupo, não reclamava de ser um atleta de banco. Então, para mim, o problema não está na manutenção do Danilo Fernandes no início da temporada, tá? No início da temporada. Isso porque se especulava que o Bahia fosse trazer um goleiro que pudesse ter condição de fazer frente a Marcos Felipe. Esse goleiro não chegou. Essa negociação, especulação de Patrick Sequeira é desde a janela lá de abril. É desde a janela lá de abril. Então, assim, o erro está em ter trazido um Ronaldo que não consegue fazer frente a Marcos Felipe, não consegue ser unanimidade, tá? A manutenção de Danilo Fernandes, só pensando o seguinte, vamos renovar aí, vamos dar o desejo do cara, pagar a dívida de gratidão dele, jogar Libertadores, entrar num joguinho ou outro, até entrou contra o América de Natal, acabou falhando nesse jogo também. Mas vamos manter o cara aí e depois ele vira alguma coisa aqui no grupo, que é o que se especula que isso vá acontecer. Então, a manutenção de Danilo Fernandes, ela não ofenderia se o Bahia tivesse um goleiro confiável para ser primeiro. Assim como o Marcos Felipe ser um reserva imediato, também não ofenderia tanto não, tá? O problema é que a gente olha para o banco, junta os três e não dá um. Todos já passaram pela meta principal ali e nenhum dos três passa segurança suficiente. E aí o Bahia vai sofrendo por isso. Perfeito, Ravel. Concordo aí 100% com tudo que foi trazido e com essa conclusão, tá?